imobiliário do Rio de Janeiro passa por um momento estratégico. Apesar dos desafios, há sinais de retomada em alguns segmentos. Mas o que ainda falta para a cidade maravilhosa ficar no radar dos investidores? Eu sou a Bruna Ongarato, Head de Real Estate do GRI Club, e para responder a essas e outras questões, hoje converso com grandes executivos aqui do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos com Marcelo Haddad, da Aliança Centro-Rio. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Para começar, a primeira pergunta: como você avalia o ambiente regulatório e a relação com o poder público para a busca de melhorias que impactam direta ou indiretamente o mercado imobiliário? Obrigado, Bruna. Eu acho que a gente tem no Rio de Janeiro uma oportunidade excepcional. Existe uma relação positiva, construtiva, de confiança entre os empresários e a prefeitura. Uhum. Eu acho que essa relação ela é muito valiosa. A prefeitura inteira se demonstra pró-business e essa demonstração acaba se revertendo em ouvir sugestões para o plano diretor, em ouvir sugestões para incentivos a setores específicos, para que a gente consiga destravar o crescimento do setor imobiliário como um todo na cidade. Eu acho que o tema principal, e esse é um tema que dentro da Aliança Centro a gente coloca para 2025, é a nossa capacidade de sermos mais proativos no sentido de propor, fazer proposições concretas Uhum. à prefeitura para que esses novos passos deem prosseguimento. Mas, de modo geral, eu diria para você, a questão regulatória, sob o ponto de vista institucional, eu acho que ela não é diferente do que é no Brasil. Talvez até aqui no Rio de Janeiro, em algumas coisas de licenciamentos e aprovações, acho até que a gente tem uma condição mais vantajosa do que outros lugares. Mas, acima de tudo, eu vejo uma tremenda boa vontade, um tremendo interesse em tornar a cidade mais atraente para negócios. Então, tu entende que é certo dizer que a Aliança Centro é o melhor exemplo dessa união entre público e privado? Eu acho que ela é um excelente exemplo, talvez não possa dizer que seja o melhor. Porque como é que funciona a aliança? Para que as pessoas entendam o que que a gente faz. A aliança é uma associação privada Uhum. de empresas que são donas de prédios, essencialmente prédios comerciais. A gente Tá. tem existem naturalmente parte das empresas que fazem parte da aliança, empresas que têm projetos residenciais, não tenha dúvida. Uhum. Mas então, empresas, as grandes empresas brasileiras que são donas de prédios, mais comerciantes, mais empresários que são donos de prédios, são empreendedores que são donos de prédios. E diria para você que hoje a aliança deve ter um conjunto, deve representar um conjunto de quase 300 prédios no centro do Rio de Janeiro. Esse é o nosso foco, centro da cidade. A gente faz três coisas. A gente cria indicadores que evidenciam os problemas do centro. Ou seja, isso é uma maneira concreta de você oferecer para as autoridades aonde estão os problemas e quais são eles. Uhum. Segunda coisa que a gente coloca em prática é o advocacy em prol de projetos relevantes. Então a gente faz esse advocacy em nome do Uhum. centro para que a gente consiga atrair novos negócios, novos moradores, mais movimento econômico, mais visitantes e assim por diante. E a terceira atividade que a gente faz é a promoção dos BIDs. BIDs é um acrônimo em inglês de Business Improvement Districts, que a gente abrasileirou para a área de revitalização econômica, que a gente acredita que é a melhor saída para a revitalização dos centros da cidade, provados no mundo inteiro, são quase 3.000 BIDs no mundo inteiro. A gente implantou o primeiro BID da América Latina, agora, recentemente, aqui numa rua no centro da cidade. Estamos indo para o segundo e para o terceiro BID de 2025. Aí, a gente está pensando também em termos de sugestão e plataforma para os centros das cidades no resto do Brasil. Então, eu tenho conversado com o pessoal de São Paulo, com o pessoal de Minas, com Uhum. Porto Alegre, com Recife, mostrando o que a gente já aprendeu para ver se a gente consegue desenvolver nessas capitais
que também passam por problemas, os centros das cidades foram deixados de lado durante muito tempo, para que a gente consiga inspiração para novos negócios como esse. Perfeito, Marcelo. E agora uma outra pergunta, tu até comentou que dentro da aliança vocês têm mais, prédios comerciais, mas também residenciais, certo? Sim. O segmento residencial, ele vem se destacando em investimentos e atratividade, enquanto outros setores não parecem acompanhar esse ritmo. Então, como destravar esse potencial e quais as outras classes de ativo apresentam oportunidades na tua visão? Olha, o residencial vai muito bem. Obrigado. Ele vai muito bem porque a gente tem, especialmente no caso do Rio de Janeiro, algumas mudanças legislativas, de legislação, que foram definidoras dessa melhoria. Então, quando você olha a curva de lançamentos, de vendas, a curva nos últimos 2 anos, ela se descolou do resto das médias anteriores, das medianas dos anos anteriores, por causa disso. Então, um plano diretor mais estruturado, mais business friendly, são incentivos específicos para o setor. Beleza. Eu acho que no residencial a gente tem é difícil falar de um crescimento contratado para o futuro, porque a gente sabe que tem várias circunstâncias que podem impactar. Tem taxa de juros, enfim. Todo mundo aqui do setor entende muito bem disso. Então, no residencial, eu acho que o Rio de Janeiro, ele inclusive conseguiu crescer numa média mais acelerada que outras praças. Muito bom. Comercial. Aí que a coisa fica um pouquinho mais apertada. Porque o Rio de Janeiro hoje tem indústria de óleo e gás, indústria de serviços, governo, empresas públicas. Esses setores, eles estão crescendo organicamente. A gente tem, historicamente no Rio de Janeiro, fruto de um boom construtivo, ainda oriundo de Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais, a gente tem um estoque comercial significativo para ser tratado. O que a gente hoje tem insistido com a prefeitura é no sentido da gente começar a olhar e atrair novos setores econômicos para ocupar e fazer crescer esse setor comercial. Uhum. Então eu diria para você, não se trata da capacidade construtiva, da legislação, ou de outra questão regulatória que o mercado comercial do Rio de Janeiro não cresça. Se trata, isso sim, da gente encontrar nichos específicos, produtivos, atraentes para que a gente consiga trazer novos negócios para a cidade. Essa é a questão fundamental. E a gente precisa desfazer determinadas mitos e premissas que existem no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que o papel do GRI é fundamental. Eu ia comentar sobre isso, né, da gente trazer o tema para as discussões, porque esse é o objetivo, né, de desenvolver. E aí vou até pegar esse gancho, Marcelo, para fazer a última pergunta, né, que é como tu vê a importância de participar do Comitê do Rio de Janeiro no GRI e como tu entende que as agendas exclusivas que nós vamos realizar aqui no Rio, elas impactam no desenvolvimento do mercado carioca. Excelente. Eu acho que essa sua pergunta conecta exatamente com o que eu acabei de falar, da necessidade ou da oportunidade Uhum. da gente conectar o cenário econômico proativo com outros investidores. Perfeito, Marcela, muito obrigada por contribuir. Pessoal, essa foi a entrevista com o Marcelo Haddad e a gente se encontra na próxima entrevista e na próxima agenda que o GRI tem aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você.